Bem-vindos a mais uma conversa exploratória. Hoje a gente mergulha numa ideia que desafia um pouco o senso comum, né? E se a chave para uma maior realização estivesse justamente naquelas características que a gente mais tenta esconder ou corrigir? A nossa fonte hoje é um capítulo bem provocador da Marcia Sinetar, Como Fazer Bom Uso de Nossos Defeitos e Imperfeições. Faz parte daquele livro Ao Encontro da Sombra. E o ponto de partida dela é fascinante, eu diria. Pessoas que são eficazes, realizadas, elas não necessariamente eliminam as supostas falhas. Pelo contrário, elas conhecem essas falhas e, o mais importante, elas integram isso na vida. Aí fica a pergunta, e se o que a gente chama de defeito for, na verdade, parte essencial da nossa assinatura única no mundo? Parece meio contraintuitivo, né? Como algo que a gente vê como negativo pode ser útil. A Sinetar sugere que a gente precisa, primeiro, redefinir esses traços. Muitas vezes eles são chamados de defeitos só porque não se encaixam em padrões sociais, sabe? Mas eles são parte de quem a gente é, intrínsecos. Exato. E o mais interessante aqui, até conectando com o título da coletânea, né, ao encontro da sombra, é que o crescimento de verdade, a cura, não vem de tentar erradicar essas partes indesejadas. Vem da aceitação, da integração delas. É como tentar harmonizar notas que parecem dissonantes para criar uma melodia mais complexa, mais rica, entende? E segundo a Sinetar, pessoas bem-sucedidas meio que intuitivamente fazem isso. Elas transformam esses aparentes conflitos internos em complementariedade. Aquela energia toda gasta para suprimir, ela é liberada para um uso mais construtivo. Faz sentido. E ela traz uns exemplos bem concretos disso, né? Como aquele executivo. Aquele que precisava andar de um lado para o outro na sala para conseguir pensar direito. Um comportamento que podia parecer estranho, peculiar, mas que, por ser aceito pelos colegas, permitiu que a inteligência dele gerasse milhões para a empresa. Isso. Esse caso é ótimo. Ou também aquela cientista que insistia em trabalhar esgolada, sabe? Contra a cultura de portas abertas da empresa. Ah, sim. Porque ela sabia que o melhor trabalho dela nascia justamente dessa solitude. Nesses casos, a tal imperfeição era, na prática, uma condição para a excelência dela. Pois é. E esses exemplos, eles desafiam de frente a pressão pela conformidade que a gente vê em tanto lugar, né? Escritório, vida social. Quantas vezes a gente não vê pessoas tentando se encaixar em moldes de trabalho, de comportamento que simplesmente não servem para elas? E o resultado é perda de produtividade, de bem-estar. A Sinetar toca num ponto interessante também sobre a tal da preguiça ou torpor. Ela cita umas escritoras que veem esses períodos como essenciais para o processo criativo, um tempo de incubação de ideias, sabe? Mesmo que aquela ética do trabalho mais tradicional, puritana quase, gere uma culpa danada. E como a gente pode trazer isso para uma reflexão mais pessoal? É aí que a aplicação fica interessante, eu acho. A Sinetar propõe umas perguntas bem diretas para a gente se fazer, para autoanálise, tipo, que hábitos de trabalho talvez foram abandonados ou suprimidos só para parecer mais com os outros? Boa pergunta. Ou então, que traços de personalidade foram combatidos por serem vistos como errados, inadequados? E tem mais uma. Existe alguma atividade que é considerada ociosa, sei lá, sonhar acordado, cochilar, pescar, mas que na verdade te revigora, só que vem com aquela culpa junto? Essas perguntas são ótimas. Elas levam a gente para um ponto crucial de autoconhecimento e também de como a gente percebe os outros. A Sinetar sugere que, quando a gente observa figuras públicas ou mesmo colegas, a gente pode tentar identificar que qualidades ali podem ter sido reprimidas para construir aquela imagem, aquela persona. E aí entra a ideia de projeção. Quando a gente critica algo com muita veemência em outra pessoa, talvez, só talvez, a gente esteja projetando uma qualidade nossa que a gente nega ou reprime nós mesmos. Ah, então, tipo, aquela crítica muito forte à ganância de alguém, por exemplo, poderia ser um reflexo de uma ambição minha que eu não me permito expressar. É isso. Precisamente. Sinetar já argumenta que essa dinâmica é bem comum. A intensidade da crítica pode ser uma pista, sabe? Uma pista sobre as nossas próprias sombras não reconhecidas. E reconhecer isso não é para justificar comportamento negativo, claro, mas sim para entender melhor as nossas próprias reações, nossas motivações internas.
Entendi, certo. Então, para gente amarrar tudo isso, qual seria a mensagem central para levar daqui? Olha, eu acho que a mensagem principal é que as nossas supostas imperfeições, os nossos defeitos, não são necessariamente barreiras que a gente tem que derrubar. Elas podem ser fontes inesperadas de força, de criatividade, de autenticidade. O objetivo não é buscar uma perfeição idealizada, que nem existe, né? Mas sim buscar a totalidade, a integração de todas as nossas partes, luz e sombra. E essa integração, essa aceitação, ela não é só passiva, né? Parece que ela libera energia de alguma forma. Exatamente, é isso mesmo. Aceitar e integrar essas características libera aquela energia vital que antes era usada para manter tudo escondido, reprimido. E isso fortalece a nossa capacidade de agir no mundo de um jeito mais íntegro, mais coerente. E olha que paradoxo, mais eficaz. A autenticidade vira uma ferramenta poderosa. Isso deixa uma pergunta bem interessante no ar, então. Qual característica pessoal, que talvez a gente veja como um inconveniente, uma falha, poderia, na verdade, conter um potencial oculto ali, esperando para ser reconhecido e integrado? E como essa simples mudança de perspectiva poderia transformar o jeito como alguém trabalha, ou cria, ou até se relaciona com o mundo? É. Uma reflexão valiosa para cada um explorar, com certeza. De fato, fica aí a provocação para pensar. Até a nossa próxima análise.